Me desculpe, Antes que eu pudesse terminar, um par de mãos fortes e quentes pousou em meus ombros. Eu é que deveria estar pedindo desculpas. Sinto muito, Maya. O trânsito estava horrível. Estou atrasado. Me virei devagar. O homem de pé atrás de mim era alto o suficiente para bloquear o vento. Usava um terno cinza chumbo sob um sobretudo de cachemira escuro e carregava nos traços uma calma desconcertante. O tipo de calma que não se compra, que não se aprende, que simplesmente existe em certas pessoas como uma segunda pele. Cabelos levemente despenteados pelo vento, olhos castanho escuros varrendo rapidamente a cena à nossa volta, absorvendo tudo com uma precisão silenciosa. Ethan Song, o filho mais novo do Grupo Song, um dos grupos de investimentos mais antigos e discretos do país. Nós havíamos nos encontrado 6 semanas atrás, num escritório de advocacia onde eu trabalhava como assistente jurídica sênior. Ele precisava de documentação específica para um processo de fusão. Eu havia trabalhado 72 horas seguidas para entregar tudo dentro do prazo impossível que ele exigiu. Quando ele me agradeceu, havia algo nos olhos dele que não era apenas cortesia. Havia respeito genuíno. 3 semanas depois, ele me ligou. Maya, você se lembra da promessa que me fez de ser honesta a qualquer custo? Eu não fiz essa promessa. Então estou pedindo agora, seja honesta. Você tem algum motivo para se casar no próximo mês? Fiz uma pausa. Então, por razões que até hoje não consigo explicar completamente, fui honesta. Contei tudo. A promessa esquecida. Os 8 anos de humilhações. O aniversário chegando. A exaustão de amar alguém que me via como uma piada. Ele ouviu em silêncio absoluto até eu terminar. Eu também preciso me casar, ele disse por fim. Minha avó está doente. Ela sempre quis me ver casado antes de partir. Não por interesse nos meus bens, por amor. E eu não tenho tempo para teatro romântico. Você seria honesta comigo dentro de um casamento? Você me conhece há 3 semanas. Conheço seu trabalho. Conheço sua ética. Às vezes isso diz mais do que anos de convivência social. Ficamos em silêncio por um longo momento. Eu pensaria nisso como um contrato. Ele continuou, com a mesma voz neutra de sempre. 2 adultos com objetivos distintos construindo algo funcional. Sem ilusões, com respeito. Era louco, era completamente louco. Mas eu estava em pé na calçada fria daquele aniversário, ouvindo meu nome virar aposta, e o único sentimento que me restava era uma fadiga profunda e antiga. Tudo bem, eu disse. E assim começou. Agora ele estava aqui, de pé atrás de mim, suas mãos quentes sobre meus ombros numa cidade de outono, e o mundo parecia ter pausado um segundo para decidir o que fazer com aquela cena. Julian foi o primeiro a se mexer. Que foi isso? Ele disse, a voz estranhamente aguda. Caminhou um passo à frente, com aquele olhar que eu conhecia de cor. O olhar que usava quando achava que estava prestes a ganhar alguma coisa. Quem é você? Ethan não respondeu imediatamente. Desceu as mãos dos meus ombros, caminhou até meu lado, e então olhou para Julian com uma expressão que não era raiva nem arrogância. Era simplesmente neutra. Como alguém olhando para um detalhe irrelevante no horizonte. Ethan Song, ele disse. Depois voltou os olhos para mim. Você está bem? A simplicidade daquela pergunta me pegou desprevenida. Engoli em seco. Estou. Um dos amigos de Julian tocou o ombro dele e sussurrou alguma coisa, mas Julian balançou a cabeça, os olhos ainda fixos em Ethan. Song. Ele testou o sobrenome na boca como se fosse procurar um defeito nele. Como assim Song? Do grupo Song? Sim. Ethan respondeu, sem inflexão. O silêncio que caiu sobre o grupo foi de um tipo que eu nunca havia ouvido antes. Não era o silêncio de quem não tem nada a dizer. Era o silêncio de quem de repente não sabe mais em que terreno está pisando. Brad deu um passo para trás sem perceber. Serena ficou absolutamente imóvel. Julian piscou 2 vezes. Depois soltou a risada que eu já conhecia. Aquela risada que ele usava quando as coisas fugiam do roteiro e ele precisava de tempo para reorganizar as peças. Que história engraçada. Ele cruzou os braços. Então você é o noivo misterioso. Que coincidência conveniente aparecer exatamente agora, não é? Maya, você contratou um ator? Quanto você pagou? Ethan inclinou levemente a cabeça. Você é Julian Vance? A pergunta veio calma e direta, sem hostilidade, sem ironia. Julian estreitou os olhos. Por que você pergunta? Maya me falou de você. Ethan disse simplesmente. Não muito. O suficiente. Não havia ameaça naquelas palavras. E talvez exatamente por isso elas tivessem pesado tanto. O rosto de Julian endurece sempre que ele não consegue ler a situação. E naquele momento, ele claramente não conseguia. Olha, Julian disse, mudando de tom, assumindo aquele ar de superioridade casual que eu via desde os 12 anos de idade. Não sei o que a Maya te contou, mas seja lá o que for, ela tem o costume de exagerar as coisas. É dramática por natureza. É mesmo? Ethan olhou brevemente para mim. É uma característica dela. Julian continuou, ganhando terreno, a voz ficando mais confortável. Desde criança, temos uma amizade longa. Eu a conheço muito bem. E honestamente, me preocupo com ela. Era de se admirar. Em menos de 30 segundos, Julian havia se reinventado como meu protetor dedicado, preocupado com meu bem-estar diante de um estranho suspeito. Era um talento aquele. Se preocupa, Ethan repetiu, sem questionamento, sem sarcasmo. Como se estivesse simplesmente arquivando a informação. Muito, Julian confirmou, confiante agora. Ele deu mais um passo à frente. Por isso, como amigo de longa data, preciso te dizer que casamento é uma decisão séria. A Maya é uma boa pessoa, mas tem suas peculiaridades. Você tem certeza do que está fazendo? Houve uma pausa breve. Ethan se virou para mim com uma expressão que eu ainda estava aprendendo a ler. Então estendeu a mão. Vamos? Já pedimos a senha. Peguei a mão dele. Era firme e seca e completamente sem hesitação. Julian soltou um riso curto. A sério, Maya? Você vai entrar com ele como se nada tivesse acontecido? Você não acha que devo conhecer melhor esse cara antes? Me virei para Julian uma última vez.
Você acabou de apostar R$ 100 que eu apareceria de vestido de noiva. Ganhou. Pausei. O restante não é da sua conta. O rosto dele foi uma sequência rápida de expressões. Surpresa, irritação, e depois aquela raiva fria que ele só mostrava quando perdia de verdade. Serena colocou a mão no ombro de Julian. Deixa, Julian. Ela vai se arrepender. Mas quando me virei para entrar no cartório, não era arrependimento que eu sentia. Era algo que havia ficado adormecido por tanto tempo que eu quase havia esquecido como se chamava. Alívio. O saguão interno era aquecido e cheirava a papel antigo e café fraco. Nossas passadas ecoavam suavemente no piso de mármore. Ethan soltou minha mão assim que as portas se fecharam atrás de nós, com a naturalidade de quem cumpriu uma tarefa. Você estava lá fora há muito tempo, ele disse, olhando para frente enquanto caminhávamos. Percebi que você estava atrasado. Não costumo me atrasar. Eu sei. Subimos a escada em silêncio. No segundo andar, havia um corredor estreito com bancos de madeira escura alinhados contra a parede. Uma funcionária nos recebeu com um formulário e nos indicou a sala de espera. Sentamos lado a lado. Pelo canto do olho, percebi que Ethan olhava para a porta por onde havíamos entrado. Havia algo diferente na expressão dele agora que estávamos longe da rua. Uma tensão sutil nos maxilares, imperceptível para quem não estivesse prestando atenção. Você os conhece há muito tempo, ele disse. Não era uma pergunta. Desde os 9 anos. Ele assentiu lentamente. E eles sempre foram assim? Pensei por um momento. Julian sempre foi assim. Os outros só foram seguindo. Ethan não respondeu de imediato. Ficamos em silêncio por um longo instante, e então ele disse algo que eu não esperava. Minha avó vai querer jantar com você esta semana. Pisei. Já? Ela quer te conhecer antes da cerimônia. Ele me olhou de lado. Você tem algum problema com isso? Pensei em dizer que sim, que era rápido demais. Que ainda estava tentando processar o fato de estar sentada num banco de cartório ao lado de um homem que eu havia visto pessoalmente uma única vez. Mas então, me lembrei das câmeras de celular lá fora, da etiqueta que Serena segurou como troféu, do convite que Julian jogou na rua, e da nota de R$ 10 estendida com um sorriso de orelha a orelha. Não tenho, respondi. Ethan assentiu novamente, como se fosse exatamente isso que ele esperava ouvir. Abriu a pasta que carregava, retirou alguns documentos e começou a verificar cada página com a concentração metódica que eu havia reconhecido na primeira vez que o vi trabalhar. Fiquei olhando para as mãos dele por um instante. Era estranho. Absolutamente estranho. E ainda assim, naquele corredor silencioso e aquecido, longe das risadas e das câmeras e do vento de outono, pela primeira vez em muito tempo, meu coração batia num ritmo que eu conseguia suportar. A funcionária chamou nosso número. Ethan guardou os documentos, levantou-se e estendeu a mão novamente. Eu a peguei. E entramos. O jantar com a avó de Ethan foi marcado para uma quinta-feira. Ele me mandou o endereço por mensagem, sem comentários adicionais. Cheguei 10 minutos antes do horário, parada na calçada diante de um sobrado discreto num bairro antigo da cidade. Não era o tipo de casa que gritava dinheiro. Era o tipo que não precisava gritar. A mulher que abriu a porta tinha cabelos brancos cortados curtos, olhos negros que pareciam registrar tudo de uma vez, e um avental florido sobre uma blusa de linho. Ela me olhou de cima a baixo com a franqueza absoluta de quem chegou aos 80 anos sem nenhuma paciência sobrando para formalidades. Você deve ser a Maya, ela disse. Entre. O Ethan está atrasado de novo. Ele tem esse costume? Perguntei tirando o casaco. Não. Ela me lançou um olhar rápido, quase divertido. Mas hoje sim, quer dizer que está nervoso. O nome dela era Dona Suki. Ela me sentou à mesa da cozinha. Colocou uma xícara de chá na minha frente sem perguntar se eu queria, e então ficou me olhando enquanto eu tomava o primeiro gole. Meu neto me disse que vocês se conhecem há pouco tempo. Ela disse. 6 semanas. Ele me disse também que você é honesta. Eu tento ser. Ela assentiu como se isso bastasse. Sabe o que é raro nessa família? Ela curvou as mãos ao redor da própria xícara. Não é dinheiro. Não é influência. É alguém que olha para o Ethan e enxerga um ser humano, e não uma conta bancária ou um título. Você entende o que estou dizendo? Entendei. Você quer saber se eu estou me casando com ele pelos motivos errados. Dona Suki inclinou levemente a cabeça. Estou? Fui honesta, como havia prometido a Ethan que seria. Não estou apaixonada por ele. Ele sabe disso. Mas tenho respeito por ele, e respeito pelo que estamos construindo. Não vou mentir para você sobre isso. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para me fazer sentir que havia errado alguma coisa. Então Dona Suki sorriu, e foi um sorriso pequeno e genuíno, o tipo que não aparece por educação. Bem melhor do que a última, ela disse, levantando-se para mexer em algo no fogão. Ethan chegou 18 minutos depois com expressão levemente culpada, e uma caixa de doces que Dona Suki ignorou completamente. Ele me encontrou sentada à mesa, ajudando sua avó a dobrar guardanapos de tecido, e ficou parado na entrada da cozinha por um segundo, como se estivesse calibrando a cena. Ela passou no teste? Ele perguntou para Dona Suki. Ainda estou decidindo. Dona Suki respondeu, sem olhar para ele. Mas quando Ethan se sentou à minha frente e Dona Suki trouxe os pratos, ela pousou a mão brevemente no meu ombro ao passar. Só por um instante. Só o suficiente. Nos 10 dias que se seguiram, as coisas se moveram com uma velocidade que eu não havia previsto. Ethan designou uma assistente para cuidar dos detalhes da cerimônia no Grand Pierre. Eu aparecia nas reuniões, opinava quando perguntada, e assinava o que precisava ser assinado. Era eficiente. Era organizado. Era completamente diferente de qualquer coisa que eu havia imaginado para aquele dia. Mas então Dona Suki ligou. Maya, você já escolheu o buquê? A assistente do Ethan está cuidando disso. Pausa. Venha amanhã de manhã. Eu conheço uma florista. A florista era uma mulher chamada Rosa que operava num espaço minúsculo e perfumado no mercado municipal, e que descobri em 20 minutos era amiga de Dona Suki desde a juventude. As duas passaram a manhã inteira debatendo combinações de flores como se fosse uma questão de estado. Eu fiquei sentada num banquinho pequeno,
tomando café e sendo consultada de tempos em tempos, com uma seriedade que me fez rir pela primeira vez em semanas. Saí de lá com um buquê encomendado, um acordo de entrega no dia do casamento, e algo que não havia planejado carregar comigo. Esperança. Foi nessa mesma semana que Juliana apareceu no meu trabalho. Eu estava na copa quando ouvi minha colega Beatriz, mas ninguém chamava assim, cochichar no corredor com urgência. Apareceu na porta da copa com os olhos arregalados. Maia, tem um cara lá na recepção perguntando por você. Bonito, irritante, com aquela cara de quem nunca ouviu um não. Soube imediatamente quem era. Manda dizer que estou em reunião. Eu disse. Ele disse que espera. Fechei os olhos por 2 segundos. B entrou na copa e fechou a porta atrás dela. Ela me conhecia há 5 anos. Sabia de Julian sem que eu precisasse explicar muito. Você quer que eu chame a segurança? Não. Vou descer. Maia. Ela cruzou os braços. Você não precisa. Eu sei, mas se eu não for, ele fica. E aí vira a cena. Ela ficou me olhando por um momento. Então foi até a gaveta, tirou um caderno pequeno e o colocou na minha mão. Anota tudo que ele disser. Ela disse baixinho. Data, hora, testemunha. Qualquer coisa que ele fizer ou disser que você não gostou. Olhei para ela. Por precaução. Ela disse simplesmente. Torço para não precisar, mas anota. Guardei o caderno na bolsa. Julian estava de pé perto da entrada, exibindo aquele sorriso frouxo que significava que ele havia ensaiado o que viria a seguir. Maia. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre esse cara. Ele baixou a voz, fingindo preocupação. Eu pesquisei o Ethan Song. Você sabe que ele já foi noivo antes? Que o noivado foi cancelado sem explicação? Eu sei. Ele piscou. Não esperava isso. Você sabe e vai se casar mesmo assim? Julian, o que você quer? Ele passou a mão pelo cabelo. Pela primeira vez em muito tempo, parecia genuinamente desconfortável. Eu quero saber se você está bem. É tudo. Havia uma versão de mim que teria acreditado nisso, que teria dado um passo à frente, aberto a porta, contado tudo, esperado que ele finalmente me visse. Mas eu já havia contado todas as minhas histórias para ele. Todas as vezes. E cada vez, as histórias viravam apostas. Estou ótima, eu disse. E me virei para voltar ao elevador. Maia. Parei, mas não me virei. O grupo Song está com problemas financeiros. Você sabia disso? Meu coração deu um salto. Não me virei. Até logo, Julian. Entrei no elevador e fiquei olhando para os números mudarem, um por um, enquanto uma pergunta que eu não havia feito antes começava a ganhar peso dentro de mim. Por que Ethan Song precisava tanto se casar agora? E a resposta que eu não queria encontrar já havia começado a tomar forma, lenta e fria, nos cantos do que eu achava que entendia. Não era só pela avó. Naquela noite, mandei uma mensagem para Ethan. Julian Vance me disse que o grupo Song está com problemas financeiros. Você ia me contar? A resposta demorou 14 minutos. Para alguém que normalmente respondia em menos de 2, foi tempo suficiente para eu percorrer o apartamento 3 vezes e ferver a água que não ia usar. Sim, ia contar pessoalmente. Posso passar aí amanhã cedo? Não dormi bem. Ele chegou às 7h20 com 2 cafés e nenhuma desculpa pelo atraso de ontem que já havia ficado pequeno perto do que veio depois. Sentamos à mesa da cozinha, e ele falou sem rodeios, como eu havia aprendido que era o único jeito que ele sabia falar. O grupo Song havia garantido um contrato internacional de grande porte, mas uma cláusula contratual específica exigia que o representante principal fosse casado. Era uma exigência antiquada de um sócio conservador do exterior, que o escritório de advocacia havia classificado como protocolar, mas que na prática bloqueava toda a operação. Ethan havia tentado negociar a cláusula por 4 meses. Não havia saída. Então você precisa de uma esposa de papel, eu disse. Eu preciso de uma esposa, ele corrigiu com cuidado. Não de papel. O contrato exige documentação real, verificável, certidão de casamento registrada, residência compartilhada, presença em eventos formais. Fiquei olhando para o café. Por quanto tempo? Mínimo de 1 ano. Depois disso, qualquer decisão que você tome, eu respeito. Financeiramente, você estará protegida independentemente do resultado. Você poderia ter me contado isso desde o início. Sim, ele admitiu. Poderia. E não contei porque precisava saber primeiro se você era o tipo de pessoa que conseguiria lidar com isso, sem transformar em arma mais tarde. Aquilo me pegou de frente. E concluiu que sou? Dona Suki me ligou depois do jantar. Ele disse. E havia algo diferente na voz dele. Algo que não era exatamente profissional. Ela disse que você foi honesta com ela sobre não estar apaixonada por mim. Que qualquer outra pessoa teria mentido para garantir a posição. Fiz uma pausa. Eu havia prometido ser honesta. Eu sei. Ele envolveu a xícara com as 2 mãos. Por isso estou sendo honesto agora. Ficamos em silêncio por um momento. Havia 1000 razões para me levantar e encerrar aquilo ali. Eu sabia. Uma parte muito racional de mim listava cada uma delas em ordem de relevância. Mas havia também a imagem de Dona Suki pousando a mão no meu ombro ao passar. E o caderno que B havia colocado na minha mão sem pedir nada em troca. E aquele corredor aquecido no cartório onde meu coração havia batido, num ritmo que eu conseguia suportar. Tudo bem, eu disse pela 2ª vez. Ethan me olhou. Tudo bem? Só isso? Você quer que eu faça um discurso? Algo no canto da boca dele se moveu. Não era um sorriso completo, mas era alguma coisa. A semana antes do casamento foi um exercício em logística intensa. A assistente de Ethan, uma mulher de nome Cláudia, que operava com a eficiência clínica de quem havia organizado eventos maiores do que vidas humanas, coordenou cada detalhe do Grand Pierre com uma precisão que me deixava exausta só de observar. Eu aparecia nas reuniões, aprovava escolhas, e aprendi a distinguir entre as decisões que importavam e as que eram apenas ruído. Dona Suki foi ao Grand Pierre numa tarde e caminhou por cada salão com as mãos atrás das costas, avaliando tudo com seus olhos escuros e atentos. O arranjo floral da mesa principal está errado, ela disse para Cláudia. Cláudia digitou algo no tablet sem piscar.
Corrigido. Dona Suki me lançou um olhar de lado. Ela é boa, murmurou. Eu sei, concordei. Ela caminhou até a janela que dava para o jardim externo, onde as mesas de recepção estavam sendo instaladas, e ficou em silêncio por um momento. Maia, ela disse baixinho. Meu neto não é fácil, você já percebeu isso? Já. Mas ele é leal. Ela se virou para mim. Para as poucas pessoas que ele considera dignas disso, ele é completamente leal. É uma escolha com ele. Uma vez feita, não muda. Não sabia bem o que responder. Então não disse nada, e ela pareceu achar isso correto. Julian apareceu 2 dias antes do casamento. Desta vez não foi no meu trabalho. Foi no Grand Pierre. B me avisou por mensagem. Recebi uma ligação estranha perguntando sobre o local da sua cerimônia. A pessoa não se identificou, mas a voz eu reconheço. É aquele mesmo. Quando cheguei ao hotel para uma reunião final com Cláudia, o gerente me encontrou no corredor com uma expressão cuidadosa. Senhora Maia, um cavalheiro esteve aqui mais cedo. Disse ser seu primo e tentou ter acesso à lista de convidados. Não tenho primos. Imaginamos. Ele foi solicitado a se retirar. Naquela mesma tarde, uma publicação apareceu numa conta anônima em rede social. Tinha uma foto minha saindo do cartório no dia do registro, com a legenda: Conheçam Maia Oliveira, a caçadora de maridos ricos. Alguém avise o herdeiro Song antes que seja tarde. A publicação tinha poucas interações quando B me mandou o link, mas estava lá. Mandei o link para Ethan sem comentário. Ele respondeu em 3 minutos. Já estou resolvendo. Não se preocupe. Não perguntei como. Aprendi que Ethan resolvia coisas de formas que eu não precisava testemunhar para confiar que estavam sendo feitas corretamente. Mas o que aconteceu nas 24 horas seguintes me chegou através de B, que chegou ao trabalho na manhã seguinte com os olhos arregalados e o celular na mão. Maia, você viu? O escritório de investimentos onde Julian trabalhava como assessor havia aberto uma auditoria interna. Uma fonte anônima havia entregado documentação indicando que Julian havia usado informações privilegiadas de clientes para fazer apostas pessoais no mercado. A investigação estava em fase preliminar, mas o nome dele já circulava nos grupos internos do setor financeiro. Não era a publicação anônima que havia derrubado Julian. Era algo muito anterior. Algo que havia começado muito antes de mim, muito antes do cartório, muito antes de qualquer aposta. Mas o timing havia sido impecável. Fiquei olhando para a tela do celular por um longo momento. Não senti satisfação. Senti algo mais quieto e mais pesado. O tipo de sentimento que acompanha o fim de uma coisa que durou tempo demais. À tarde, Julian me ligou. Deixei cair na caixa postal. Ele ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Maia. A voz dele estava diferente, mais baixa, sem um sorriso embutido. Você tem alguma coisa a ver com isso? Com o quê, Julian? Com a auditoria. Com tudo o que está acontecendo. Não. Silêncio. Você acredita em mim? Ele perguntou. E aquela pergunta, naquele tom, com aquela voz, me levou de volta a todos os anos em que eu havia feito a mesma pergunta para ele. De formas diferentes, em momentos diferentes, e a resposta havia sempre chegado embalada em risada. Não sei, eu disse honestamente. E percebo que não faz diferença. Desliguei. Olhei pela janela do escritório para a rua lá embaixo. O outono havia avançado. As árvores estavam quase nuas. Amanhã era o dia do casamento. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, não havia nenhuma voz na minha cabeça me dizendo que eu não merecia estar onde estava. Só o silêncio tranquilo de alguém que finalmente, depois de muito tempo, havia parado de pedir permissão para existir. O Grand Pierre tinha um corredor de entrada revestido em mármore creme, com detalhes dourados que o luz da manhã atravessava de forma quase irreal. Fiquei parada ali por um instante antes de subir, ouvindo o murmúrio dos convidados lá dentro, sentindo o peso do buquê de rosa nas mãos. Dona Suki apareceu do meu lado sem fazer barulho. Você está bem? Ela perguntou. Estou nervosa, admiti. Bom sinal. Ela ajeitou levemente a lapela do meu vestido. Significa que importa. Julian entrou pelo salão 10 minutos antes da cerimônia começar. Eu ainda estava nos bastidores quando B me avisou por mensagem. Ela havia ficado de olho por conta própria, sem eu pedir. Ele está aqui. Quer que eu chame a segurança? Respirei fundo. Não. Deixa. Quando as portas do salão se abriram e a música começou, eu caminhei sozinha pelo corredor central. Não havia ninguém para me entregar. Era uma escolha minha, deliberada. Eu havia chegado até aqui com as minhas próprias pernas, e queria que cada pessoa naquela sala soubesse disso. Vi Julian no momento em que passei pela 4ª fileira de cadeiras. Ele estava de pé, encostado na parede lateral, de braços cruzados, com aquela expressão que eu nunca havia conseguido decifrar completamente. Não era raiva. Não era escárnio. Era algo que ele raramente mostrava e que por isso mesmo eu não sabia nomear. Continuei caminhando. Ethan estava de pé no altar com as mãos à frente do corpo, e a postura daquele que não aprende a ficar nervoso, mas que também não aprende completamente a esconder quando está. Vi no pequeno movimento dos dedos dele. Na forma como ele respirou quando me viu entrar. Paramos um diante do outro. O celebrante começou a falar. Eu ouvia as palavras de longe, como se chegassem através de água, enquanto olhava para Ethan e tentava encontrar no rosto dele alguma coisa que me dissesse o que aquele momento era, de verdade para ele. Então ele falou, antes da sua vez, em voz baixa o suficiente para que só eu ouvisse. Você não precisava vir. Pisei. O quê? Depois de tudo que te contei. Você tinha razão para não vir. Seus olhos não saíram dos meus. E você veio assim mesmo. Não era uma declaração de amor. Não era o tipo de fala que aparece em filmes românticos com trilha sonora crescente. Era melhor do que isso. Era alguém me vendo de verdade, sem drama, sem performance, apenas reconhecendo o que havia custado chegar até ali. Você também poderia ter me contado tudo desde o início, eu disse baixinho. E veio assim mesmo. Algo no rosto dele mudou. Pequeno, mas real. O celebrante nos lançou um olhar paciente. Assinamos. Dissemos o que precisava ser dito. Quando a cerimônia terminou e os convidados se levantaram,
Dona Suki foi a primeira a se aproximar. Ela não disse nada. Apenas me abraçou com uma firmeza surpreendente para alguém da sua idade, e eu senti o abraço inteiro, do começo ao fim, sem querer que terminasse. Foi durante a recepção que Julian se aproximou. Ethan estava do outro lado do salão, conversando com investidores quando o senti chegar. Me virei antes que ele falasse. Estava diferente. Não no terno, não nos sapatos engraxados. Diferente por dentro. Os ombros levemente curvados. O sorriso que não havia chegado. Você ficou bonita, ele disse. Não respondi. Maya. Ele baixou a voz. Eu sei que não tenho moral para estar aqui depois de tudo. Só precisava te dizer uma coisa. Esperei. Eu fui um idiota, ele disse. E desta vez não havia ironia na voz. Não havia saída planejada. Só as palavras, pesadas e sem enfeite. Por 8 anos eu tive alguém que me via de verdade. E tratei isso como uma piada. Ele olhou para o salão, para Ethan ao longe, para as flores de rosa sobre as mesas. Ele enxerga o que você vale. Eu nunca enxerguei porque era fácil demais te machucar. E coisas fáceis demais a gente não aprende a respeitar. Fiquei olhando para ele em silêncio. O Julian de 9 anos ainda existia em algum lugar atrás daquele rosto. O que corria atrás de valentões para me defender. Mas esse Julian havia ficado pequeno demais para carregar o peso do que o outro construiu sobre ele. Julian, eu disse com calma. Espero que você consiga resolver o que está acontecendo no seu trabalho. Honestamente. Ele piscou. Só isso? Só isso. Ele ficou me olhando por um momento. Depois assentiu lentamente, como alguém que esperava outra sentença e recebeu a que mereceu de verdade. Sem drama. Sem cena final. Só a realidade simples de que algumas histórias terminam não com explosão, mas com silêncio. Ele se virou e foi embora. Eu o observei sair pelo corredor de mármore e desaparecer pela porta sem olhar para trás. Mais tarde, quando os convidados foram diminuindo e a música ficou mais baixa, Ethan apareceu do meu lado com 2 copos. Ele saiu cedo, disse, sem especificar quem. Saiu. Ele me passou um dos copos. Ficamos lado a lado por um momento olhando para o jardim iluminado lá fora. Maya, ele disse. Eu não sei exatamente o que isso vai se tornar. Só sei que foi uma escolha honesta de ambos os lados. E para mim, isso vale mais do que qualquer coisa que comece de outra forma. Pensei em tudo que havia começado naquela calçada fria. No vestido de noiva e na nota de R$ 10. No caderno que B colocou na minha mão. No chá de Dona Suki. No buquê de rosa. Em cada pequena coisa que havia se encaixado no lugar certo não porque alguém havia planejado, mas porque eu havia parado de me encolher e deixado espaço para que encaixassem. Para mim também, eu disse. Ele levantou levemente o copo. Eu levantei o meu. E lá fora, o jardim do Grand-Pierre brilhava quieto sob as luzes. Sem saber e sem precisar saber o quanto havia custado chegar até ali. Tem gente que passa a vida inteira esperando que alguém a escolha para provar que merece ser escolhida. Eu fui essa pessoa por 8 anos. O que aprendi, no fim, não foi sobre Julian. Não foi sobre Ethan. Foi sobre o momento exato em que parei de medir o meu valor pela